a entrada dos Estados Unidos no conflito trouxe uma ideia emergencial de entendimento até mesmo na perspectiva do conflito. Veja, os Estados Unidos estavam do outro lado do oceano, né, totalmente distante do território europeu. Importante mencionarmos aqui que os Estados Unidos eram colônia dos ingleses. Ou seja, durante séculos, os ingleses proporcionaram, né, domínio naquele território americano. Depois da Guerra de Secessão, depois da independência dos Estados Unidos, como nação autônoma e principalmente dominante em níveis de poderio econômico, bélico, cientificista, os Estados Unidos estavam distantes do conflito, né? Porém, entre americanos e ingleses sempre manteve, né, essa ideia cordial, essa ideia histórica, mesmo com seus agravantes, né, e conflitos. Os americanos adentraram para ajudar a Entente, né, ao lado de franceses, ao lado também dos russos. Nação essa que vai sair do conflito, porque a Primeira Guerra ela acontece de 14 a 18, e a Rússia deixa o conflito para fazer a sua revolução em 1917. Revolução essa que é uma das mais importantes do século XX, haja vista que a partir da Revolução Russa, que vai desencadear elementos primordiais justamente para a saída, né, dos czaristas do governo e eventualmente surgir ali a perspectiva ideológica, né, do socialismo, do comunismo, oriundos do poder maciço, né, do que viria a ser o levante proletário, personagens como Lenin, Trotsky, Stalin, né, todos regimentados dentro de uma filosofia propícia, né, na linguagem marxista, personagem fundamental do entendimento da sociedade capitalista. Então a Rússia sai do território da guerra, dos conflitos, para fazer a sua revolução. Ou seja, ela sai de uma revolução, de uma guerra global e faz a sua revolução interna, micro, né? Apesar do território russo ser um território gigantesco. É considerado ainda hoje, mesmo depois da queda do socialismo real em 1989, com a queda do Muro de Berlim como símbolo, base, a gente vai discutir isso lá na frente, né? Mesmo nós temos quase 26, 23 nações independentes dentro do território da União Soviética, a Rússia ainda continua sendo a detentora do maior espaço geográfico do mundo. Isso não quer dizer que tem a maior população, né? Mas espaço territorial, a Rússia detém esse elemento. Assim, ao tempo que os Estados Unidos entraram no conflito, a Hungria já tinha de certa forma fragilizado, a Itália saíra do conflito também, e o único país que ficou foi a Alemanha, para duelar contra ingleses, franceses e americanos. Improvável que houvesse uma situação positiva para os alemães, que eventualmente, ao fim do conflito, os alemães tiveram a responsabilidade de responder pelos atos brutais e eventualmente, né, a gente pode considerar aqui uma circunstância muito dura que foi imposta para com os alemães, principalmente quando foi edificado ali, né, os próprios tratados que foram impostos pelos países vencedores para com o território alemão. E, eventualmente, né, o conflito, quando acabou, ele tem ali algo em torno de 10 milhões de mortos. Ou seja, esse foi um dos saldos negativos que a Primeira Guerra Mundial ela eventualmente projetou. O triplo de feridos, ou seja, você tem 30 milhões de feridos por cima, né, dentro das contagens estatísticas disponibilizadas pelos governos. A gente tem campos agrícolas devastados, arruinados, e a indústria eventual totalmente esfacelada. Como é que se reconstrói essa condição?
Não só o território alemão foi devastado, mas o território francês, o território inglês, né, foi também bravamente afetado. Quem se beneficia com isso? Os americanos, que além de ter entrado no conflito ao lado de ingleses e franceses, os Estados Unidos iriam injetar levantes de grandes quantidades de dinheiro para edificar esses países. Olha que interessante, né? Olha os interesses americanos. Com juros estratosféricos, porque essas nações precisariam se recompor. A Alemanha seria passado para ela alguns tratados específicos que iriam delimitar alguns acordos julgados pelos países vencedores, que iriam delimitar principalmente, né, a sua estrutura produtiva. Importante lembrarmos aqui que durante o conflito, né, o Brasil participou de forma, podemos dizer assim, não de forma proeminente, vertiginosa, mas na época o governo brasileiro enviou, né, soldados para, de certa forma, participar dos conflitos, como também, né, mandou muitos enfermeiros e medicamentos, justamente para recompor os soldados que fossem capturados ao lado do bloco da Entente, né? Perspectivamente falando, né, o Brasil teve esse papel também de entrada para com o conflito. Porém, assim, sobre a Alemanha, ela ficou impossibilitada de condicionar a sua indústria. Tudo que ela tomou durante o conflito foi devolvido. O território da Alsácia-Lorena foi tomado novamente pelos franceses. O governo alemão teve que pagar duros e altas levas de dinheiro para os países que foram vencedores. Durante anos iria ficar sem produzir a sua estrutura bélica e eventualmente tudo que fosse comprado de forma aquisitiva na indústria de alimentação teria que ser comprado também dos países vencedores. Então você tem uma nação que anteriormente não tinha uma indústria tão forte assim, competitiva também não, naval também não, e ao entrar no conflito ela vai de certa forma desencadear uma projeção ínfima no que diz respeito a arcar com todo esse prejuízo e de certa forma ser colocado na condição deplorável, humilhante, durante anos para com os países que foram vencedores. Esse território será fundamental para serem implantadas ali ideais, perspectivas de revanche para com os novos procedimentos que seriam angariados após o fim da Primeira Guerra Mundial, que seriam as sementes disponibilizadas para o surgimento dos regimes totalitários. Ou seja, a Alemanha tem um território propício para impulsionar o surgimento das ideias que seriam consideradas posteriormente nazifascistas. Aí onde vão surgir novos personagens, novas estruturas, novas composições. E importante dizermos, né, a respeito da Rússia. A Rússia que estava ao lado de ingleses e franceses, formando ali a Entente, recebendo a ajuda dos americanos para fechar esse bloco, seria a Rússia, basicamente, 4 décadas depois, 3 décadas e meia depois, a rival dos americanos no que diz respeito a um outro embate que surgirá mais na frente, após a Segunda Guerra Mundial, né, onde a Alemanha novamente vai ser tomada durante o governo do Hitler, e será a Rússia contra os americanos naquilo que a gente vai entender de o mundo bipolar, ou seja, a Guerra Fria. De um lado o capitalismo, do outro lado o socialismo.
Então, essas são outras aberturas que a Primeira Guerra Mundial nos dará. Então, assim, a Alemanha ela tem ali um solo fértil, pantanoso, no que diz respeito, né, à projeção e à formulação de novos agentes, de novos condicionantes, que irão elevar essa nação em menos de 20 anos, né, a ser novamente potência e abrir a página lá em 1939 do segundo conflito mundial. Encerrando assim esse momento de discussão aqui, a Primeira Guerra Mundial ela não acaba. Ela só abre outras cortinas para outros movimentos que serão importantes no decorrer do século XX.